No vídeo de hoje vamos demonstrar como você pode configurar VRFs em equipamentos Microtik. Meu nome é Matheus e esse é mais um vídeo aqui do canal. Para demonstrar a configuração de VRFs em equipamentos Microtik, dá uma olhadinha aqui no laboratório que eu trouxe para vocês hoje. Eu tenho basicamente 5 equipamentos: o roteador WAN 1, o roteador de internet, que é o nosso ISP da Morcego Telecom, como sempre, um Firewall e um Switchcore. Esse Firewall aqui poderia estar operando, por exemplo, como um CGNAT, se a gente for adequar um ambiente de provedor de internet, por exemplo. E qual que é o intuito aqui do laboratório? Embora esteja demonstrando aqui para vocês 2 equipamentos, 2 roteadores, esses aqui apenas se formam em um. A gente está pegando um equipamento físico e transformando em 2 roteadores lógicos através da VRF. E uma VRF aqui é uma VRF de WAN, onde eu vou conectar minhas conexões de WAN privadas, e outra VRF aqui é minha VRF de internet, onde eu vou fazer todas as conexões externas da minha rede. Tanto que na VRF de internet eu estou conectando o meu roteador de borda, meu roteador da operadora e o meu firewall aqui, meu firewall de internet, por exemplo. E qual que é o intuito de eu trazer isso para o laboratório de hoje? Embora a aplicação da VRF ela seja muito comum em provedores de internet, quando a gente tem um cenário de MPLS Layer 3, e eu entrego uma VRF para cada cliente, de modo que as rotas aprendidas de um cliente não vazem para outros clientes. Então a gente não tem, por exemplo, um route leak, que a gente chama. Entretanto, as aplicações da VRF elas são inúmeras, você pode aplicar elas em diversos casos. E um desses casos é esse laboratório de hoje. Muitas vezes a gente não tem orçamento suficiente para comprar uma nova caixa ou um roteador dedicado, e muitas vezes a gente não está aproveitando todos os recursos do roteador que eu já tenho. Então a ideia aqui é utilizar apenas um equipamento e fazer em modo de VRF que eles pareçam como 2. Um equipamento aqui eu vou fazer as conexões de WAN e o outro o equipamento de conexões de internet. Tanto que, por exemplo, a gente vai demonstrar aqui como fechar um BGP com esse roteador de WAN aqui, receber as rotas desse roteador de WAN, de modo que os clientes que estão atrás aqui do roteador do WAN usem o meu roteador de VRF WAN de gateway, passe aqui pela minha rede interna, seja direcionado, por exemplo, a um CGNAT ou um Firewall aqui, e aí sim sair para a internet. Muitas vezes a gente precisa de criar uma segmentação a mais dentro da nossa rede, como por exemplo o Firewall. Eu não quero que, por exemplo, o cliente que vem aqui do roteador 1, ele já saia para a internet. Então muitas vezes eu preciso fazer isso por uma PBR, ou às vezes eu preciso comprar um outro roteador. Existem inúmeras soluções, a gente sabe disso. A gente está demonstrando apenas uma delas através da VRF. Então eu vou configurar a VRF aqui, de modo que os clientes recebam o meu roteador aqui de WAN. Meu roteador de WAN vai direcionar aqui para um switch core ou para um core da nossa rede. Switch core vai direcionar para um CGNAT ou para um Firewall, vai permitir eu bloquear ou fazer NAT, jogar para o roteador e sair para a internet. Vamos demonstrar como que a gente faz isso na prática, galera. Eu vou abrir aqui o meu roteador. Ele não está com nenhuma interface configurada, a não ser a interface de gerência que eu já tenho nele, apenas para acessar o inbox, então não tem problema em relação a isso. O que a gente vai fazer primeiro aqui? Bom, primeiro eu tenho que criar as minhas VRFs, eu vou criar os meus roteadores virtuais aqui no Microtik. Então, se você está perdido em relação às VRFs, eu vou deixar alguns vídeos que a gente já falou de VRF aqui no canal, para você se inteirar um pouco mais sobre a teoria e vir aqui botar a mão na massa, beleza? Então eu vou criar aqui em IP Routings, no Microtik você faz através dessa forma, e aqui em IP Routings você vem na aba de VRF, e aqui dentro que a gente cria as VRFs em equipamentos Microtik. Então eu vou apertar o mais aqui para criar uma nova VRF, e essa VRF vai se chamar VRF Internet. E a VRF Internet eu preciso colocar ela
por exemplo, nas interfaces aqui que pertencem a ela, por exemplo, a 2 e a 4. As duas interfaces representam o meu roteador da VRF Internet. Então vou colocar aqui a 2 e também a 4. Se a gente estivesse utilizando um esquema de operadora, MPLS VPN L3, a gente precisaria de, por exemplo, usar um Route Distinguish, Import, Export aqui, mas a gente não vai utilizar isso no vídeo de hoje. Eu apenas vou botar um RD aqui, é claro, porque toda VRF precisa. Então essa VRF eu vou botar 2.111 na VRF Internet. Não, essa daqui não. Para VRF Internet eu vou botar 222, acho melhor. E para VRF WAN, que vai ser a outra VRF aqui, ou seja, o meu outro roteador virtual, eu vou colocar aqui VRF WAN. Na VRF WAN eu tenho a interface 1 e a interface 3. E o meu router e o meu RD aqui vai ser o 1111. Agora sim, vai ficar bonitinho. Beleza, as nossas VRFs já estão configuradas e as nossas interfaces associadas a essas VRFs. Quer dizer que essas interfaces do meu roteador físico pertencem a roteadores diferentes de forma lógica, né? Feita então a criação da VRF, a gente precisa, é claro, atribuir endereço IP em cada interface dela. Então primeiro eu vou atribuir o endereço IP na minha interface de VRF WAN. Por exemplo, aqui na interface 1 eu vou botar o endereço IP 10.10.1.1, como a gente vê aqui, ó. Então 10.10.1.1/30 e a gente põe aqui, ó, na interface 1. Vou botar também o endereço IP da interface 3, que também pertence à minha VRF WAN, e o da interface 3 é o 10.10.0.1. Então, 10.10.0.1/30, interface 3 e pum, já era. Beleza, vamos testar um ping aqui entre o nosso roteador de VRF WAN e aqui os equipamentos adjacentes para ver se está tudo ok até o momento. Então eu vou fazer um ping 10.10.1.2, que é o endereço IP da WAN. Vamos ver se vai funcionar? Ó, não está funcionando. Por que será? Porque se vocês lembrarem daquelas videoaulas de VRF, a gente precisa estar dentro da VRF para fazer esse ping. Então quando eu vou fazer um ping, eu tenho que botar aqui o Routing Table VRF WAN. E vocês veem que agora sim eu tenho sucesso. Então quando vocês estiverem fazendo esses testes, lembre-se desses quesitos. A mesma coisa vai ser para o meu switch core aqui embaixo. Ó, eu estou pingando certinho. Vamos agora fazer as configurações de IP para a minha rede internet aqui. Então entre o meu firewall e o meu roteador de VRF Internet eu tenho a rede 200.200.0.1, no caso aqui é o meu IP. Então 200.200.0.1/30 na minha interface 4. Se eu fazer um ping aqui, ó, ping 200.200.0.2 Routing Table VRF Internet. Vocês já veem que eu tenho sucesso no ping entre o meu roteador e o meu firewall. Por fim, agora a gente tem que configurar o nosso roteador com o nosso link de internet. E aqui vai ser o 100.100.0.1/30, só que na interface 2. Vamos fazer um ping lá no roteador de internet para ver se está tudo ok. VRF, não, né? Routing Table VRF Internet. A gente já tem ping então em todos os equipamentos adjacentes aqui da nossa rede. Resta agora então a gente ajustar a parte de roteamento. Como eu falei lá no início do laboratório, deixa eu tirar até um print aqui para a gente entender um pouquinho melhor como que eu quero. A gente falou lá no início que eu quero que, por exemplo, um usuário que esteja conectado atrás do roteador de WAN, aqui, por exemplo, eu coloquei a rede 10.200.0.0/24, a gente vai mostrar já essa rede. Então os usuários que estão dentro dessa rede, quando eles quiserem acessar a internet que está aqui atrás, eles vão jogar para o meu roteador de WAN aqui dentro da VRF de WAN. Meu roteador de WAN vai redirecionar para o switch core.
O meu switchcore vai jogar para o firewall aqui ou para o CGNAT, e o meu CGNAT vai jogar para o meu roteador de internet, que por fim vai jogar para o operador. Embora você esteja achando muitos percursos aqui, é apenas uma demonstração de laboratório. Muitas vezes em ambientes corporativos, provedores de internet, às vezes, esse redirecionamento a mais aí, principalmente em casos de CGNAT. Então, para a gente apenas ilustrar uma exemplificação de uma VRF e um cenário que ele poderia ser aplicado, é exatamente esse. Em cenários reais, eu poderia conectar aqui meu roteador de WAN direto no firewall, não teria problema. Mas aqui eu estou redirecionando para um switch core, tá? Apenas para efeito de laboratório. Então, como que a gente faz isso? Primeiro, eu tenho que estabelecer BGP com o meu roteador de WAN e depois BGP com o meu roteador aqui de ISP, tá? Então, vamos fazer isso agora para estabelecer o roteamento. Lembrando que o meu roteador de VRF de WAN, ele tem que utilizar o switch core como gateway. Então, antes disso, eu vou criar aqui uma rota dentro da VRF de WAN para o meu switch core. Para você ver as VRFs, você pode vir aqui ó, em IP Routing. Se você quiser ver todas as VRFs, ó, você põe em ALL aqui. Entretanto, se você quiser ver apenas a VRF de roteador de WAN, ó, você vai ver apenas duas rotas, da mesma forma que se você olhar na internet, você vai ver apenas duas rotas. Então vamos vir aqui na VRF de WAN e vamos configurar uma rota default apontando aqui para o switch core. O switch core é o 10.10.0.2. Então a gente põe aqui na VRF, a routing table é a interface de WAN mesmo e olha só, ele já aparece aqui pra gente a routing table. Tanto que se eu botar em ALL, quando eu vejo todas as tabelas de roteamento, olha que interessante, eu tenho duas rotas default ativadas ao mesmo tempo, só que uma rota default ela está na tabela main, como a gente pode ver aqui ó, na tabela default, e a outra está na tabela de WAN. Beleza, já acertamos a rota default aqui para o nosso camarada. Vamos fazer a configuração de BGP dentro de VRFs no MikroTik. Como que a gente faz? Primeiro, a gente vai vir aqui em Routing BGP. Em Routing BGP, geralmente quando a gente está utilizando a VRF, a gente pode criar um BGP default aqui, que vai ser o meu AS 65500, beleza? Criei aqui e vou criar novos BGPs, que são os BGPs da VRF. Então, BGP VRF WAN vai ser o 65500 também, só que aqui embaixo ó, eu seleciono a routing table de WAN, beleza? Ele fala aqui que a instância já está ativa. Você pode botar, por exemplo, um router ID, então 10.255.0.1 aqui, por exemplo. E na default você pode botar, sei lá, 1.1.1. Isso que é legal de trabalhar com VRFs, tá? Configurado aqui a nossa BGP para VRF WAN, vamos configurar também um BGP para VRF de internet. Então, BGP VRF internet. Eu posso usar aqui o ASN real do meu ISP, se eu tivesse, é claro, né? Por exemplo, aqui eu estou considerando como 100. Então, as minhas conexões aqui com os roteadores de WAN, eu estou utilizando um ASN privado, 65500, e para minhas conexões de internet, BGP, Full Route, etc., eu estou utilizando aqui, por exemplo, o meu ASN real. É só um exemplo, tá, galera? Para demonstrar a flexibilidade que você tem em cima da VRF. Vou botar aqui um router ID de 200.200.0.1. A routing table é a routing table de internet. Beleza. Agora a gente vem aqui em VRF. Essa configuração aqui você vai usar bastante, principalmente se você estiver utilizando o MPLS L3 aqui no MikroTik, tá? Então vocês vêm aqui em Default, marca aqui Internet e marca aqui também. Isso daí vai ajudar bastante no VPN V4 lá, tá? Agora resta a gente configurar os peers. E dentro aqui dos peers é basicamente fazer a apontação de endereçamento IP. Vamos botar aqui eBGP add to
o WAN1, que no caso é o roteador 1, a instance vai ser a VRF1, o remote address. Qual que é o remote address aqui? Deixa eu acessar aqui nosso roteador de WAN, vocês estão vendo ele junto comigo aberto, deixa eu jogar no meio da tela aqui pra gente. E o nosso roteador de WAN, Show IP Interface Brief, ele tem o endereço IP 10.10.1.2 e o 10.200.0.1 que eu falei lá no início, que são os nossos usuários. Então aqui é o 10.10.1.2, o remote address, se a gente voltar nele aqui, ó, show running pipesec BGP, ele é 65.501, então a gente põe ele aqui. O Next Hop pode deixar default, porque a gente não está trabalhando com IBGP. Seleciona o multi-hop aqui, default originate, vou botar para ele gerar uma rota default lá para o roteador de WAN. Aqui embaixo a gente põe o update source na interface 1, que é o que a gente recebe. Quando eu apertar o Enter aqui, em teoria a gente já deveria ver a sessão estabelecida. E olha só, eu já estou recebendo um prefixo do nosso roteador de WAN aqui. Então se eu entrar em IP Routing, em Routing, na aba de WAN, olha só, eu já recebo o prefixo 10.200.0/24 dentro da VRF de WAN. Vamos fazer a mesma coisa para o roteador de internet. Então no roteador de internet aqui, eu vou copiar, só que ao invés de ser roteador WAN1, eu vou botar aqui internet, dentro da VRF internet, o IP é o 100.100.0.2, e aqui, ó, qual que é o AS dele? Vamos dar uma olhadinha no AS dele. Então, ó, show running pipesec router BGP, e o ASN dele, ó, é o AS200. Então a gente coloca aqui o AS200 e a gente não vai gerar uma rota default para nossa operadora, claro que não. A gente vai botar aqui o update source na interface 2. Quando a gente der um OK aqui, provavelmente, ó, olha só, já estou recebendo rotas do minha operadora. E também para a gente conferir essas rotas chegando aqui, ó, eu venho aqui, ó, internet, olha só, eu recebo a rota 8.8.80/24 da operadora. Então, para efeito de teste, vamos então entrar lá no roteador de WAN e dar um ping lá no roteador de internet. Então, ping 8888 source 10.200.0.1. Vamos ver se vai funcionar. E olha só, não está funcionando ainda. Por quê? Porque se a gente olhar aqui no roteador da internet e dar um show IP BGP summary, você vai ver que o meu roteador não está divulgando nada para ele. Então, para resolver isso, o que eu faço? Eu venho aqui na VRF internet e vou divulgar a minha rede 200.200.0.0/24, não /30. Porque o 200.200.0.0/24 é o meu bloco do meu ISP, por exemplo. Então, para resolver isso, o que a gente faz? A gente vem aqui, por exemplo, na aba de Network, põe o 200.200.0.0/24 aqui, põe para sincronizar, vem no Aggregate, no Aggregate a gente põe o VRF Internet e o prefixo 200.200.0.0/24 aqui, dentro da VRF Internet. Quando a gente fizer isso dentro do Network, vamos ver se ele vai divulgar. Ele não divulgou ainda, mas resta a gente apenas criar uma rota de black hole aqui, ó. Então 200.200.0.0/24, vou botar um black hole dentro da VRF internet e vamos lá, pluft, ele está aqui junto com a gente. Resta agora a gente voltar lá no roteador de WAN e fazer os testes e a gente vai ver que os nossos testes são um sucesso. Como a gente pode confirmar aqui? A gente pode fazer um trace route apenas para confirmar o caminho do pacote e validar se ele está passando por todos os percursos certinhos, como a gente falou. Bom, galera, o que eu tinha para passar no vídeo de hoje era apenas isso. Se você gostou do conteúdo que a gente passou aqui, já deixa logo o seu like, se inscreve no canal,
Compartilhe esse conteúdo com todos os seus brothers e amigas e amigos, mãe, periquito, papagaio, com todo mundo. Ajuda a gente também a crescer nas nossas comunidades do Discord e do Telegram. E se você quiser dar uma moral a mais para o nosso canal, dá uma comprada lá no nosso curso e fortalece a família aí. No mais, eu espero que esse vídeo tenha sido informativo para você e muito obrigado por assistir. É nóis!